Olá, amigos, boa noite. Como estão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo a respeito do doutrina espírita de reencarnação, nesse canal da UCAV. E é uma satisfação muito grande estar aqui para falar com vocês. E hoje eu queria começar destacando de quando nós chamamos a doutrina espírita de consoladora, não é por acaso. É porque realmente o conhecimento da doutrina, o conhecimento que ela nos proporciona das relações entre o mundo material, o mundo espiritual, as nossas ações como espírito encarnado, como espírito desencarnado, a compreensão disso tudo nos leva a uma consolação muito grande. Primeiro, por ficar claro que Deus Pai Todo-Poderoso está no comando de tudo isso. E sendo do controle do Pai, de Deus, há uma perfeição muito grande em todas as coisas. Então, todos esses descaminhos, as desventuras pelas quais passamos, são obra das nossas ações. Porque no que depende das leis divinas, das leis morais, das leis de modo geral, tudo se encaixa muito perfeitamente. Então, a consolação vem em saber que nós estamos sempre amparados pela misericórdia divina, seja qual for a situação. Claro que isso não nos dispensa das nossas responsabilidades. Uma vez que nós praticamos nossos atos, nós somos responsáveis pelo aquilo que fazemos. Responsabilidade essa que pode trazer consequências, às vezes, muito dolorosas. E essas consequências elas podem acontecer no decorrer da nossa vida espiritual, não apenas de uma existência, uma reencarnação. Então essa compreensão é muito importante que fique clara, que da mesma forma que nós alcançamos o livre-arbítrio, ou seja, a escolha do que fazemos, a escolha entre o bem e o mal, do que fazemos e do que deixamos de fazer, a responsabilidade decorrente do livre-arbítrio é inerente. Não tem como escapar dela. Então, por isso que na medida em que nós vamos avançando como espírito, crescendo, nosso aprendizado, a nossa responsabilidade vai sendo maior, porque nós somos mais responsáveis pelo que fazemos. Tem até aquele ditado que diz, quem muito será dado, muito será cobrado. Por exemplo, uma vez que nós temos conhecimento do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos, já não se justifica muitas coisas que nós fazemos com a alegação de que não sabia. A partir desse momento, nós temos uma responsabilidade muito grande em saber que tudo que nós fazemos há uma consequência. E isso é regido por uma lei fundamental que nós conhecemos na doutrina espírita, que é a lei de causa e efeitos. Para toda causa existe um efeito. Se a causa proporciona algo de bom, os efeitos são positivos. Se a causa proporciona algo de ruim, os efeitos são negativos. E isso tem a responsabilidade daquele que pratica a ação, daquele que causa. Tá? Então, todas as coisas que nos acontecem na vida são consequências daquilo pelas quais nós participamos, nós nos envolvemos, nós provocamos, desejando ou não, voluntariamente ou não. Isso é o mais importante, porque fazer voluntariamente tem uma consequência. Provocar tem uma consequência. Agora, o desejo de fazer ou não, isso vai depender da responsabilidade de cada um. Essa medida da responsabilidade, da culpa, isso cabe às leis divinas. Nós não temos competência, não temos conhecimento suficiente para entender quando que nós somos mais culpados, menos culpados, quando desejamos. Porque muitas vezes nós cometemos algo equivocadamente sem analisar as consequências que aquilo terá. E aí depende do nosso conhecimento. Daí poderemos ter atenuantes ou agravantes de acordo com aquilo que nós provocamos, naquilo que nós fazemos. E falando em consolação, eu tive a oportunidade de lidar com uma pessoa, e essa pessoa é uma senhora que tem uma vida, aos nossos olhos, uma vida de bem, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que cuida bem da família, uma pessoa que
mantém seus compromissos em dia. Ou seja, aos nossos olhos, nesta encarnação, é uma pessoa que atende aos princípios morais, muitas vezes aos princípios cristãos, pelo cuidado que leva à sua existência. Entretanto, mesmo assim, é uma pessoa muito sofrida em determinadas situações. Ela tem dificuldades muito grandes com o filho envolvido com problemas de droga e tem sido uma luta muito grande na vida dela. E tem momentos que a gente pensa, puxa vida, mas se fulano não faz nada de ruim, por que ela está passando por essa situação? Situação que não é apenas dela, convenhamos. Uma vez que, se o filho tem essa dificuldade, ele é um doente, ele é com problemas seríssimos com relação à convivência com as drogas, ela, na condição de mãe, sofre muito com essa situação, já teve a oportunidade de buscá-lo em várias situações, à noite, procurando ele pela cidade, para resgatá-lo da mão traficante de vício. O pai também, apesar de não ter a mesma dedicação que ela, mas também passa por essa consequência, outras pessoas da família. Então, é um problema que envolve várias pessoas da família. Claro que, apesar de conhecer algumas situações, nós não temos competência, não temos conhecimento para entender quem é culpado, quem não é, por que não é. O fato é que todos têm resgates nessa história. Todos têm resgates, na medida da sua responsabilidade, na medida da sua culpa e assim por diante, seja algumas coisas aparentemente noutra existência, porque nesta existência parece não ter havido delitos, problemas seríssimos que venham a causar as consequências que nós assistimos nessa família. E certa vez, baseado no estudo da doutrina espírita, eu falei uma coisa para ela que teve um efeito muito positivo com relação à consolação. Eu estava falando para ela que, porque é comum as pessoas, principalmente aquelas que ainda não têm muito conhecimento da doutrina espírita, da lei de causa e efeito, dizer que tudo que nós passamos aqui é resgate do que nós já fizemos. Tudo que eu faço, todo sofrimento, todo padecimento, resgate de vidas passadas. E às vezes, equivocadamente, a gente fala isso, esquecendo que nesta existência mesmo, nós já provocamos alguns problemas para nós, para a nossa saúde, para a nossa vida e para outras pessoas. Então, às vezes tem consequência aqui mesmo. Até um ditado entre as pessoas que não têm muito conhecimento da lei de causa e efeito, ou melhor, da lei de reencarnação, que diz, aqui se faz, aqui se paga. Nós, na doutrina espírita, sabemos que não é exatamente assim. Não é necessariamente aqui que se paga, aqui no sentido de estar encarnado aqui. Pois bem, então, na nossa visão periférica, eu diria assim, se me permite usar essa palavra, essa família, ou esta mulher, nesta existência, ela não tem motivo para resgates tão dolorosos. Ela não cometeu equívocos dessa proporção. No entanto, ela sofre com a minha administrar essa situação. O filho, que logo jovem passou por isso, assim, ele não tem uma vida normal. Ele não tem uma vida de namorar, de casar, de ter filhos, porque ele ficou restrito a essa situação. E aí nós perguntamos, de onde vem isso? Por que isso? E quem é culpado na história? Quem não é? Se ele passa pela doença e vive isso, e ela, como é que fica na história? Pois bem, e aí, embora sabendo que cada caso é um caso, porque nós não temos conhecimento da vida de cada um, ou do desdobramento da vida de cada um para poder fazer algum julgamento, mas de uma forma consoladora eu falei para ela, minha querida irmã, nem todas as coisas pelas quais nós passamos aqui são consequências de erros do passado. Muitas vezes nós assumimos compromissos que não são necessariamente expiações, porque nós estamos vivendo o que os espíritos chamam de mundo de provas e expiações. Mas nós temos, além das provas, das expiações, nós temos as missões, que Kardec explora muito bem esse assunto no Livro dos Espíritos, falando das missões de cada um. Missões essas que variam de acordo com o grau, nível de responsabilidade, nível de complexidade, o nível de evolução de cada uma das pessoas. Então, pessoas diferentes têm missões diferentes com graus diferentes.
Se há uma missão, dificilmente é entregue para alguém a missão de salvar o mundo, visto que essa missão está reservada para o Cristo. Missão de conduzir uma civilização, missão de conduzir um povo, missão de resgatar almas, missão de educar, missão de criar filhos, que também é uma missão. Missão no sentido... não vamos também colocar a palavra missão, como Kardec define, como fosse uma coisa divina, uma coisa miraculosa. Não é bem assim essa compreensão. É missão no sentido de que cada um tem um propósito numa existência. Triste daquele que não traz um propósito na sua existência. Então, por exemplo, de criar filhos. Todos nós fazemos, quase todos nós fazemos naturalmente, adquirir família, criar filhos. Isso também é uma missão. E por mais intrínseco que seja na nossa vida, é uma missão, porque o que eu vou fazer do caráter, da moral, daqueles que estão sob meus cuidados, é uma responsabilidade muito grande minha. Então, da mesma forma que eu posso fazer bem a minha missão de educar os filhos, independente, ou às vezes dependente, da índole daquele espírito, mas o que eu vou fazer da minha missão de educar e não educar vai depender, muitas vezes, da formação moral, formação daquele filho, daquela pessoa que está sob nossos cuidados. E eu tenho a responsabilidade por isso. O papel que eu desempenhei na educação daquelas pessoas que estão sob meus cuidados, seja filho, seja aluno, assim, é minha responsabilidade. Voltando ao assunto da mulher, então quando eu disse para ela que as missões são diversas e ela pode ter tido uma missão, não necessariamente de resgate nesse caso, de expiação, uma missão de conduzi-lo a uma situação melhor. Deixa eu criar uma hipótese aqui para facilitar a compreensão desse raciocínio. No passado, esse espírito que hoje é o filho dela cometeu equívocos, cometeu erros, abusou de algumas prerrogativas, abusou de algumas facilidades. E com isso adquiriu débitos importantes que precisam ser resgatados, precisam ser reeducados. E ela pode ser uma benfeitora dele. Em determinado momento se juntaram e ele, confessando a ela que precisava dessa existência difícil, mas passaria com muita dificuldade, teria muita dificuldade de resgate, precisaria de ajuda, ela, por bondade, por proximidade, por um compromisso com ele, se comprometeu a estar junto dele nessa existência. E mais ainda, viria na condição de mãe, porque na condição de mãe ficaria mais difícil dela esquecer do seu compromisso com ele e abandoná-lo. Já na condição de mãe, não. A própria relação favorece muito estar junto e o cuidado. Então, mesmo que ela não tivesse nenhum resgate a fazer, isso é uma situação hipotética, tá? Eu não sou conhecedor da situação, mas eu quero destacar o valor consolador que a doutrina espírita nos traz com o conhecimento da reencarnação. E aí, ela se comprometeu com ele de ser a tutora dele nessa existência. Além de mãe, de carinho, de educação, de conduzi-lo para se ver livre desse vício. Embora não fosse devedora, ou muito devedora a ponto de ter um resgate tão importante, porque ela tem outros compromissos, ela tem outra filha, ela tem os compromissos do seu casamento com seu marido, ela tem o compromisso profissional, a mãe dela, então tem outros compromissos. Mas no caso específico, para com esse outro espírito, para como que agora é o filho dela, ela tinha o compromisso de cuidar para que ele não desviasse mais fortemente no vício. O que aconteceu parcialmente, uma vez que ele se envolveu. E isso levou ela a refletir, e eu estou tentando conduzir esse raciocínio aqui, que nem todos os sofrimentos que nós passamos nessa existência são dos nossos resgates, dos nossos compromissos, das nossas provas. Provas acontecem sempre. Expiações não tão frequentemente. E essas parcerias,
esses acordos para vir numa existência, um ajudando o outro, é mais comum do que nós pensamos. Não quer dizer com isso que ela seja um espírito superior. Pode até ser, mas não estou dizendo com isso que ela seja, ela tenha vindo só para isso. Mas quero dizer é que ela pode ter, neste caso específico, muito mais um compromisso com sua missão, com seu propósito, com seu acordo que fez com o espírito, do que propriamente um resgate tão doloroso quanto esse. E também, aos nossos olhos, por mais ainda que uma visão seja difícil, vê que ela está obtendo resultado, porque ele ainda não foi dominado totalmente pela droga, pelo vício, ele tem uma vida, se é normal, trabalha um pouco, embora não tenha uma vida social intensa, mas está junto dela e ela está cuidando dela, está tendo a oportunidade de cuidar dele. Isso é um diagnóstico preciso? Não, não é preciso, porque uma impressão de uma pessoa como eu, de outra pessoa, que eu já conversei com outras pessoas a respeito, que trouxe muita, quando eu falei para ela, que trouxe muita consolação para ela, e parece que ainda aumentou ainda mais a vontade dela de cuidar dele. Talvez ela tenha lembrado um pouco do seu compromisso. Porque aí a gente, ampliando essa visão, nós vemos que na nossa existência, enquanto encarnados aqui, nós cumprimos diversos propósitos reencarnatórios. As aproximações com os espíritos que nos são afins, ou com aqueles com os quais nós temos débitos, ou aquele com os quais tem débitos para conosco. Enfim, de diversas formas de corrigir questões familiares, de equívocos que ficaram resgatados. No livro Missionários da Luz, André Luiz, no seu capítulo 13, trata da reencarnação daquele trio, né? A Raquel, do Segismundo, e do outro que me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu me lembro, talvez eu fale, que fala do resgate triplo, porque foi um triângulo amoroso no passado que acabou em problema, com morte, com assassinato, e que precisava ser resgatado o amor entre esses três. No retorno agora, Raquel e Segismundo combinaram de vir reencarnar e se unirem pelo casamento. E como parte desse acordo, receber aquele outro que tinha sido o terceiro, o assassinado no conflito, como filho. Então, apesar desse compromisso deles receberem, apesar do intento do outro de reencarnar num lar que viesse a reunir o amor, as feridas dos conflitos ainda estavam muito abertas. Então, na hora de receber como filhos, os espíritos Raquel e Segismundo relutaram muito, principalmente o Segismundo, a Raquel nem tanto, e que mobilizou um trabalho muito intenso dos dirigentes espirituais, junto com André Luiz, com vários encontros, inclusive durante o sono físico, em que eles eram levados para a reunião, para reaproximar aqueles espíritos e ter a oportunidade de virem numa família na condição de pai, mãe e filho, na expectativa de retomar o amor entre os três. Então, as uniões, as famílias que nós conhecemos, elas englobam muitas relações de resgate, de reaproximação, de amor, de compromissos existentes no plano espiritual e, claro, de resgates, né? Porque nesse cadinho que é a família, nesse laboratório que é a família, os espíritos se reúnem para reaver a sua chance de vida, de amor, de voltar a amar as pessoas, de reencontrar amigos e de se desfazerem de dramas, de traumas muito importantes. Então, essa compreensão de união, de reunião, de resgate, de missões, é muito importante que aconteça numa existência, numa encarnação. Esse é o propósito da reencarnação, das coisas se ajustarem, se alinharem, do amor prevalecer, do propósito no bem prevalecer. Claro que nem sempre essas coisas acontecem assim, muitas vezes a pessoa acaba se comprometendo ainda mais numa existência e que ao invés de resgatar, ao invés de corrigir, acaba agravando uma situação.
Mas esse é um assunto que ainda precisa ser mais conversado. Certamente trouxe uma luz na compreensão dessas questões e eu prometo voltar a esse assunto em breve. Tá? Por hora, agradeço muito a audiência, assistência também, claro. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.